pessoal, uma alegria estar com vocês aqui novamente. Meu nome é Davi, sou médico neurologista clínico. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo medicamento para Alzheimer que chegou no Brasil esse ano, 2025, que é o Kisunla, um medicamento aí da família dos anticorpos monoclonais. Eu vou explicar bem de onde que esse medicamento surgiu e principalmente por que ele tem resultados assim muito modestos, Isso falando de uma maneira muito delicada, Não são resultados promissores, Semana passada, não, 2, 3 semanas atrás, a gente atendeu uma família que tinha uma pessoa que faria jus ao início desse tratamento. Então nós tivemos uma conversa longa sobre prós e contras do uso dessa medicação e foi daí que eu pensei, eu tenho que fazer esse vídeo, Porque tenho certeza que muitas pessoas que estão considerando o uso dessa medicação podem usar esse vídeo como uma referência de consulta mesmo, Então vamos lá. Por que esse medicamento, em princípio, ele demonstrou assim, ele criou tanta expectativa? Porque, gente, a gente não tinha medicamentos novos para Alzheimer desde a década de 90. Nós ficamos aí quase 30 anos sem medicamentos novos, Os medicamentos que nós tínhamos até então, que são basicamente 4, a donepezila, a galantamina, a rivastigmina e a memantina, são medicamentos que a gente chama de essencialmente sintomáticos, ou seja, eles atuam nos sintomas da doença, e não necessariamente modificam a história natural da doença, a maneira como ela se desenvolve, A pessoa, ela mesmo com sintomas mais abrandados, mais controlados, principalmente na questão do comportamento, ela continua evoluindo, E não há uma medicação que seja capaz de desacelerar a doença, Ou não havia, Vamos ver o que esse medicamento novo ele tem a nos oferecer. Primeiro, eu queria falar com vocês, para poder contextualizar, para a gente entender bem a situação desse novo medicamento. Eu queria falar com vocês sobre a tal da teoria amiloide. O que é a teoria amiloide? Essa teoria surgiu ali por volta da década de 80, quando foram identificadas algumas famílias de pessoas que tinham a doença de Alzheimer muito precoce, se manifestava muito precocemente. Quando eu falo precoce, assim, antes dos 40 anos de idade, Então, nessas famílias, identificou-se alguns genes, principalmente os genes pré-senilina 1 e 2, pré-senilina, de pré-senil, ou seja, a doença se manifestava em pessoas bem jovens. Identificou-se alguns genes relacionados, então, a esse adoecimento precoce. E aí, o que acontece? Percebeu-se que esses genes estavam relacionados ao metabolismo de uma proteína, que é a proteína beta-amiloide, que, por acaso, é a mesma proteína que o doutor Alois Alzheimer, lá no início do século XX, lá em 1906, que é o trabalho principal dele, esse psiquiatra, alemão, identificou ali algumas lesões no cérebro das pessoas com placas, na época ele chamou de placas senis, e mais tarde viu-se que o conteúdo principal dessas placas senis era a tal da proteína beta-amiloide. A mesma proteína cujo metabolismo estava relacionado a esses genes que tinha nessas famílias de pessoas que adoeciam precocemente da doença, um Alzheimer muito agressivo, Enfim, e aí de posse dessa informação surgiu a tal da teoria amiloide. O que era a teoria amiloide? É o seguinte, então quer dizer que as famílias que têm esses genes relacionados à proteína beta-amiloide, elas têm um Alzheimer muito precoce. São as mesmas proteínas lá das placas amiloides do Dr. Alzheimer, certo? Então a teoria é o seguinte, essas pessoas, por um defeito metabólico, elas acumulam aí proteínas beta-amiloide no cérebro e a presença dessas proteínas no cérebro desencadeia uma cascata inflamatória que culmina no aparecimento da doença. Então isso é a teoria amiloide. Então, o meio científico ofereceu à indústria farmacêutica essa teoria e a indústria farmacêutica pensou o seguinte, então se a gente produzir um medicamento que é capaz de atuar em cima dessas proteínas, retirar essas placas de proteína beta-amiloide do cérebro das pessoas, então provavelmente nós vamos curar a doença ou melhorar a doença, Essa era a ideia.
E aí trabalhou-se nisso durante muitos anos, até que em 2021 surgiu o primeiro anticorpo monoclonal que agia em cima dessas placas senis, nessas proteínas beta-amiloide, né? Então esses anticorpos monoclonais, eles se ligam à proteína beta-amiloide e degradam a proteína, tira ela do cérebro das pessoas. Só que aí o que aconteceu, gente? Hoje em dia a gente tem isso disponível, então medicamentos que retiram a proteína beta-amiloide de lá, né? Você consegue fazer ali 2 exames de tomografia por emissão de pósitron, por exemplo, de PET scan. Você faz um PET antes com um marcador para beta-amiloide para saber a carga de amiloide que tem no cérebro daquela pessoa. E depois você faz um outro PET scan depois do tratamento, e muitos desses medicamentos, né, 2 ou 3 deles, são capazes de limpar o beta-amiloide, tira o beta-amiloide do cérebro da pessoa. O anticorpo vai lá, se liga e tira o beta-amiloide. E aí, vamos ver o que aconteceu com a pessoa. A pessoa melhorava pouco ou nada. Então, a indústria já percebeu que o alvo foi errado. Não é exatamente, então, a proteína beta-amiloide que provoca o Alzheimer? Não. A gente sabe hoje, então, que a proteína beta-amiloide, ela provavelmente é mais uma consequência das causas do Alzheimer e não a própria causa dele. Então, retirar a proteína beta-amiloide de lá não faz tanta diferença quanto se achou que fizesse, né? Infelizmente. Então, assim, depois que houve esse, entre aspas, fracasso desses medicamentos, já existem esforços no sentido de procurar novos alvos, né? Então, o mais promissor deles atualmente são os medicamentos cujos alvos são a proteína Tau, que é uma outra proteína implicada nas lesões que a gente consegue ver no cérebro de uma pessoa com Alzheimer, né? Bom, mas aí vocês vão dizer assim, mas eu vi uma reportagem que dizia que esses medicamentos melhoravam em 30%, desaceleravam a doença em 30%. Tudo bem, eu vou explicar de onde é que vem esses 30%, vocês vão entender bem, e depois vocês mesmos podem julgar, né, se isso é uma coisa relevante ou não. O que são esses 30%? Quando esses medicamentos estavam sendo estudados, né, e os estudos continuam mesmo depois que eles são lançados no mercado, percebeu-se o seguinte, que quando você pegava o grupo que usou o medicamento com o grupo que não usou, o grupo que usou, ele tinha uma melhora na pontuação da avaliação neuropsicológica, nos testes que são aplicados, cerca de 30% melhor do que o grupo que não usou. O problema é que esses 30% vistos na avaliação neuropsicológica, eles se traduziam na prática, na vida real, em melhora clínica pequena ou até ausente. Em outras palavras, mesmo melhorando 30% lá de pontos, a família praticamente não percebia mudanças práticas no dia a dia da pessoa que estava sendo tratada. Então, assim, esses 30%, eles acabam sendo usados, assim, em anúncios, em reportagens. Parece uma coisa promissora, né? Puxa, 30% de desaceleração melhor do que nada, né? Mas são esses 30% de escala de avaliação neuropsicológica. Para vocês terem uma ideia, tem uma escala que a gente usa para avaliar, para quantificar funcionalidade em pessoas que têm síndrome demencial, que é a escala CDR. Essa escala você pontua lá atividades práticas, instrumentais da vida cotidiana. Então, por exemplo, se a pessoa dá conta de fazer compras, manejar dinheiro, né, fazer operações financeiras, gerenciar pessoas, bens patrimoniais, se ela consegue cuidar de si mesma, né, se ela consegue identificar sinais, né, se ela consegue tomar banho sozinha, trocar de roupa, enfim. Ele avalia desde atividades básicas até atividades mais elaboradas da vida cotidiana. Essa escala, para que um medicamento fizesse diferença na vida de uma pessoa, né, diferença prática, que as pessoas que convivem com ela conseguissem ver uma diferença, essa escala deveria mudar 1 a 2 pontos. Ou seja, a pessoa precisaria melhorar 1 a 2 pontos nessa escala para que essa melhora se traduzisse em melhora clínica real na vida da pessoa. Sabe quanto que esse medicamento, esse novo medicamento donanemab, né, que é o Kisunla, quanto que ele mudou? Ele mudou de 0,25 a 0,66 pontos ao longo de 18 meses. Então, assim, 0,25 a 0,66. Isso daí é metade ou menos da metade do que o mínimo necessário para que houvesse uma mudança
prática, uma mudança perceptível no dia a dia daquela pessoa. Então isso é muito pouco, muito pouco. Então até agora eu falei sobre um problema, que é o problema da ineficácia. São medicamentos muito pouco eficazes, infelizmente. Agora eu vou falar de outros dois problemas, que é o problema dos efeitos colaterais. Então, como se não bastasse, além de serem medicamentos pouco eficazes, são medicamentos cujos efeitos colaterais não são desprezíveis, ou seja, são efeitos colaterais que podem ser importantes. E o principal efeito colateral desse medicamento são microhemorragias dentro do cérebro. Isso acontece em mais ou menos 30% das pessoas, ou seja, 1 em cada 3 pessoas que recebe esse medicamento pode ter microhemorragias no cérebro. Isso é um número tão alto, né, 30% de efeito colateral, que é preciso, nos primeiros meses de tratamento, ficar fazendo uma ressonância todo mês. E uma ressonância se tiver algum sinal clínico. Então, uma por mês, no mínimo, se não acontecer nada, e mais algumas se houver algum sinal clínico perceptível. Então, assim, é um esforço logístico muito grande, né? Você fazer uma ressonância por mês, mais as ressonâncias que forem necessárias se houver algum sintoma extra, né? É verdade que a maioria dessas hemorragias são pequenininhas, são assintomáticas, mas tem ali um percentual em torno de 1% de hemorragias maiores, né, potencialmente perigosas, né? Inclusive, houve até alguns óbitos, né? Eu não sei se mais de um óbito, mas houve óbito no estudo desses medicamentos relacionado a essas hemorragias, sabe? Bom, então assim, falamos do problema da ineficácia, falamos do problema dos efeitos colaterais e tem um terceiro problema, não menos importante, que é o problema do custo. São medicamentos caros, né? Caro quanto? Nós estamos falando aí no Brasil, né? Utilizando aí o câmbio do dólar atual, em torno de R$20 mil por mês, em torno disso. Isso sem contar a logística que envolve o quê? A realização desses exames mensais, as infusões, porque são medicamentos aplicados na veia, então a infusão dura em torno de 30 minutos, mas se você for considerar tudo, a preparação, a monitorização nos centros de infusão, nós estamos falando aí de 2 horas mais ou menos, né, de todo o esforço ali logístico para se fazer essa infusão, né? Então não é uma coisa barata, porque tem então o custo do medicamento e o custo dos centros de infusão, o custo dos exames, o custo dos profissionais envolvidos na infusão, na monitorização, enfim, né? Então não bastasse o medicamento ser de pouca eficácia, com efeitos colaterais, ele ainda é muito caro. Isso tudo que eu falei tem feito com que muitos neurologistas nos Estados Unidos, em torno de 40% a 50% dos neurologistas, sejam muito resistentes a prescrever esses medicamentos. Então a verdade é que para o público que faria jus a uma prescrição dessa, que é quem? São aquelas pessoas que têm ou um Alzheimer muito inicial, né, um comprometimento cognitivo leve, ou seja, aquele quadro mais no início, né? Poucas pessoas estão fazendo uso desse medicamento, isso nos Estados Unidos, onde o medicamento foi inventado, vamos dizer assim, né? Porque, levando em consideração tudo isso, quando os neurologistas vão discutir isso com as famílias, ponderando os prós e os contras, muitos chegam à conclusão de que não valeria a pena, né? Muitos estão usando, né? Tem pessoas que, quando ponderam isso, falam, não, então eu quero tentar, né? Eu quero ver que resultado que vai ter. E tem uma outra questão ainda que eu não mencionei, que para a pessoa fazer jus a esse tratamento, ou seja, para a pessoa que quer tomar, ela precisa se submeter a um teste genético para saber quantas cópias ela tem ou se ela tem cópia do gene ApoE4. Esse gene ApoE4, quando ele está presente, ele aumenta a chance de hemorragia. E se ele estiver presente em homozigose, ou seja, se a pessoa tiver 2 exemplares desse gene, né, aí está contraindicado o tratamento, porque o risco de hemorragia dessa pessoa seria tão grande que não valeria a pena. Então, se tem um ApoE4, não contraindica, mas há um risco maior de hemorragia. E se tiver 2 ApoE4, aí está contraindicado absolutamente. Então, mais um custo, porque a pessoa faria um teste genético também para se candidatar ao uso desse medicamento. Enfim, são problemas, né? É uma solução ruim que nós tivemos aí apresentada. Infelizmente, a gente vê falar pouco sobre as medidas não medicamentosas, atividade física, alimentação, estimulação cognitiva, que são, se nós fôssemos comparar aí, talvez, né,
A gente sabe que a atividade física é capaz de desacelerar a progressão da doença, né? Quanto seria capaz de desacelerar? Possivelmente mais até do que esse medicamento, mas é uma coisa que tem pouca, né? Como não tem todos esses custos envolvidos, né? Então acaba sendo algo menos falado, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha sido claro aí na minha explicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Nós tivemos um problema com esse canal, né? As pessoas que acompanham com esse canal notaram e até recebi e-mail que os vídeos desapareceram. O fato é que eu fiz uma confusão desse canal com outro canal que a gente tem, que é um canal voltado para profissionais de medicina, né? Para médicos e advogados que trabalham com perícias médicas, né? E aí houve uma mistura dos dois canais e nessa bagunça eu perdi esses vídeos, né? Perdi entre aspas, eu tenho muitos deles ainda comigo. A ideia é que com o tempo eu volte a publicá-los, né? Principalmente aqueles que tiveram um impacto maior, que ajudaram mais pessoas, como por exemplo o vídeo que fala sobre o Rivotril, né? O segredo para parar de usar o Rivotril para as pessoas que precisam parar, né? É um vídeo que eu acho que eu consigo localizar ele aqui no meu backup e aí eu volto a publicar, né? Mas eu vou tentar retomar na medida do possível, sobrar um tempinho, vou gravando esses vídeos. E o comentário de vocês é muito bem-vindo, porque a partir desses comentários é que eu vou vendo ali materiais para poder fazer esses vídeos, né? Principalmente aqueles reacts, né? O react mesmo do TDAH com o Dr. Guido Palomba. Eu vou ver se eu publico também, se eu encontro esse vídeo para voltar a publicar. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a vocês. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.